acharam, amém? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Amém? Para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Fechemos nossos olhos. Soberano Deus, com toda a autoridade do Espírito Santo, nós estamos suplicando a Ti o auxílio divino para que nós possamos compreender a Tua mensagem do alto, porque somente a Tua palavra é capaz de transformar os nossos corações, ó Deus. Em mim não há mérito algum, não há palavra possa transformar a vida de nenhuma pessoa aqui, mas a Tua palavra, ó Deus, ela pode mudar um psicopata e transformá-lo em um santo. A Tua palavra, ó Deus, tem o poder de transformar os piores seres humanos. Que o Senhor, ó Deus, possa hoje falar-nos poderosamente pela Tua santa palavra, que cale-se o homem e que unicamente possamos ouvir a voz do Teu divino e poderoso Espírito Santo. Amém. Todas essas bênçãos eu te peço no triângulo celeste, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Querido, por que será que este homem, este autor da carta de Coríntios, ele não começou escrevendo assim: Saulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, irmão Sóstenes. Querido, qual era o nome do apóstolo Paulo anteriormente? Era Saulo. Mas a pergunta que eu faço para a amada igreja é: por que Paulo, ele não começou esta carta escrevendo Saulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo? Por que será que ele começou com Paulo? Sabe por quê, igreja? Quem foi o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, o nome dele na Bíblia, antes era Saulo. Saulo, ele era contemporâneo de Cristo. Para você e eu termos uma ideia, Saulo, ele estudou nas melhores escolas. Ele foi educado aos pés de Gamaliel. Quem foi Gamaliel? Gamaliel, ele foi neto de um homem chamado Hilel. Quem foi Hilel? Hilel foi o primeiro fundador de uma escola judaica. Então Saulo, ele era muito instruído. Tanto é que ele escrevendo na palavra de Deus, ele diz: quando eu era menino, na minha meninice, eu sobrepujava muito no conhecimento, na lei. Saulo, ele era um homem instruído na Torá, na lei. Era um homem sincero, e a sinceridade deste homem tinha levado ele a procurar a verdade. Saulo, ele vivia procurando a verdade, ele vivia estudando, ele conhecia a letra, e a letra estava matando Saulo. Saulo não estava mais aguentando a sua vida. E de repente, naquele mesmo tempo, uma seita chamada Seita dos Nazarenos começa a pregar o Evangelho, começa a pregar Pedro, os demais apóstolos. Saulo, ele diz então, ele começa a perseguir os cristãos, ele começa a se tornar o que? Perseguidor. Querido, no livro de Atos capítulo 9, eu e você encontramos Saulo, ele estava indo para a cidade de Damasco, com o objetivo de acabar com o cristianismo. E quando ele estava no meio do caminho, ele caiu, mas ele caiu, foi aos pés de Cristo. Saulo, ele tinha caído, mas ele caiu aos pés de Cristo, e Cristo levantou. Querido, Saulo, ele era um homem que tinha muito conhecimento.
Ele era um homem que tinha riquezas, tinha respeito, mas ele se encontrou com Cristo. O que leva um homem, um doutor, um homem estudioso, a abandonar o seu orgulho de doutorado e começar a trabalhar com tenda na obra de Deus? O que leva o homem a fazer isso? Sabe? Jesus. Amém. Saulo, então, ele começa a carta de 1 Coríntios capítulo 1, dizendo: Paulo, porque Saulo morreu. É Paulo agora, e quem vive em Paulo é Cristo Jesus. Amém. E é por isso que ele escreve esta carta dizendo assim: Paulo, e não Saulo. Querido, Deus na palavra dele promete dar um nome melhor do que filhos e filhas a cada um de nós. Amém. E esta promessa se cumpriu na vida de Saulo. Você não será chamado mais Saulo. Você não vai perseguir mais os cristãos. Você se tornará Paulo. Eu tenho um chamado para você. Você vai ser meu apóstolo. Você vai ser meu apóstolo dos gentios. É através de você que o meu nome será levado até os confins da terra. Meu querido, Saulo morreu. Paulo, a palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 5, 17, diz que aqueles que estão em Cristo são o quê? Nova criatura. Esses que se fizeram todas as coisas o que? Novas. O que é velho passou. Meu irmão, quando Cristo ele entra na minha e na tua vida, o eu, ele morre, o eu é sepultado, para que Cristo Jesus ele viva na minha e na tua vida. Amém. Apóstolo Paulo, ele entendia algo. Ele entendia que ele tinha um chamado. E quem tinha um chamado não era homens, era Deus. Querido, eu e você precisamos ter a certeza do nosso chamado. Muitas das vezes as nossas vidas, elas estão inertes. Nós não estamos movimentados na obra de Deus, porque eu e você não estamos compreendendo que eu e você temos um chamado. Enquanto eu não compreender que eu tenho um chamado, a minha vida não vai mudar. Eu preciso entender, eu preciso compreender que quem está me chamando é Deus, é Cristo Jesus. Ele está chamando, diz a palavra de Deus, ele diz assim: vinde a mim todos. Ele está chamando todos, está chamando cada um de nós a irmos a Ele. E a palavra de Deus diz, no livro de João, capítulo 6, 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum eu lançarei fora. Amém. Jesus, ele está chamando nós como somos, para fazer de nós pessoas melhores. Foi assim que aconteceu com Saulo. É por isso que no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, Saulo escrevendo para os irmãos de Tessalonicenses, ele diz assim, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8, todos encontraram, amém? Amém. Diz assim: assim querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, por isso que vos tornastes muito amados de Deus. Deus está chamando cada um de nós para sermos diferentes. Eu e você somos diferentes, nós temos um chamado. E Saulo, ele entendeu isso. Paulo, ele compreendeu isso. Paulo, ele era diferente de todos. O que fazia Paulo diferente, sabe o que era a igreja? Amor a Deus. Saulo, ele vibrava com o Evangelho de Cristo. Saulo, ele tinha prazer, ele tinha fervor em servir a Deus. E este fervor que ele tinha por Deus o levava a ter uma disposição, não apenas de pregar o Evangelho, mas a ter uma disposição de oferecer a própria vida pela causa de Deus.
Querido, a causa de Deus ela só irá avançar quando eu estiver disposto não apenas a pregar o Evangelho, mas a oferecer a minha própria vida pela causa de Deus. Saulo, ele não entregou apenas o corpo exteriormente, mas ele entregou a sua mente, o interno. Querido, Deus ele está chamando a mim e a você, e Ele está dizendo para mim e para você, nesta noite: eu não quero sacrifícios, eu quero que você seja um sacrifício. Saulo, este homem, no versículo 9 de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, o texto bíblico diz que ele trabalhava na obra de Deus com muito labor, com muita fadiga. Sabe por que ele trabalhava assim? Porque ele aprendeu com Cristo, porque fora o próprio Cristo que nos ensinou, que o ensinou a trabalhar enquanto é dia, porque vem a noite e ninguém pode trabalhar. Louco, esta noite pedirão a tua alma, que tens preparado. Saulo ele pregava o Evangelho de Deus a tempo e a fora de tempo. Saulo ele pregava, sabe por quê? Porque ele amava a Deus. Saulo ele pregava porque ele não era teórico, ele não cumpria apenas liturgias de igreja, mas ele estava disposto a cumprir a vontade de Deus. Querido, eu não posso chegar aqui hoje e pregar algo que vai contra a palavra de Deus. Cristo Jesus, ele é diferente dos homens, porque Cristo Jesus, quando ele nos chama, ele abre o leque, ele esclarece o que ele quer de cada um de nós. Ele não é como um homem que engana as pessoas para usufruir coisas delas mais tarde. Não, ele nos revela a sua vontade, e ele está dizendo para mim e para você que o que é que ele quer de mim hoje, sabe o que é? Ele quer que eu e você ame a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Ele quer que eu e você amemos o nosso próximo como a nós mesmos. O que Ele quer de cada um de nós é que não viva eu, mas Cristo que vive em mim. Amém. E quando Cristo viver em mim, o dinheiro não será meu, será de Deus. Eu não irei administrar o dinheiro segundo a minha vontade, mas administrarei o dinheiro, os meus bens, segundo o que está escrito na palavra de Deus. Se eu tenho 2 túnicas, eu dou uma para quem não tem. Se eu tenho 2 casas, eu dou uma para quem não tem. Este é o Evangelho de Cristo. Amém. Querido, nós estamos vivendo uma geração que muitos profetas interferem em Deus. O Brasil é o país que tem mais cristãos do mundo. Deus é bom ou Deus é mau, igreja? Deus é bom, amém? Amém. Se eu creio em algo bom, eu vou fazer maldade ou bondade? Eu vou fazer bondade, mas a maioria dos brasileiros falam que acreditam em Deus, mas andam contrariando a palavra de Deus. Querido, o Brasil tem 200 milhões de pessoas que falam que acreditam em Deus, e nunca o país foi tão corrupto. O Senhor Deus, Ele não quer uma fé supersticiosa, de lábios, de boca. O que o Senhor Deus, Ele quer, como está em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5, Ele quer que eu pregue, não com sabedoria de palavra, não só de palavra, mas sobretudo de ação, o Espírito Santo com plena convicção. O que o Senhor Deus quer de cada um de nós é uma fé que motive cada um de nós a ter disposição de morrer pela causa dele. Querido, é hora de cada um de nós morrermos, é hora de cada um de nós irmos para os nossos funerais e morrermos para o mundo e vivermos para a glória de Deus. Amém. Porque a palavra de Deus diz para mim e para você o seguinte: nós conhecemos uma árvore pelos frutos. Você conhece o verso, que o verso é cristão, não porque ele fala da palavra de Deus, não porque ele fala de boca, mas é pelos frutos, é pelas ações. Nós todos os dias, o verso todos os dias, ele diz para Deus: Deus, eu não te amo
Deus, eu não quero compromisso contigo. Deus, eu quero tudo. Eu só não quero falar com o Senhor. Eu falo com todos, menos com o Senhor. Eu e você falamos todos os dias para Deus que não amamos. E o seu Deus, Ele está presente aqui dizendo para mim e para você isso. E Ele está dizendo: você, verso, diz que não me ama, mas não é com a boca que você fala isso, é com suas ações. Querido, eu e você não amamos a Deus pelo aquilo que falamos. Eu e você amamos a Deus pelo aquilo que fazemos. Amor é ação. E não adianta eu fazer algo para Deus se não tiver amor. É por isso que a causa de Deus não está avançando. Porque eu e você estamos fazendo tudo para Deus, mas não é com amor. Eu e você estamos fazendo algo por obrigação. Querido, não é isso. Paulo, ele fazia as coisas, era motivado pelo amor de Deus. A palavra de Deus diz para você em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1: ainda que eu tenha um dom de comunicação, ainda que eu me comunique com todas as pessoas, com os anjos, se eu não tiver amor, eu serei como um bronze que soa, como um símbolo que retire. Eu não serei compreendido. Ainda que eu tenha uma fé muito grande, se eu não tiver amor, nada vale. Ainda que eu tenha uma disposição de entregar a minha vida pelos pobres, ou dar todos os meus bens, se não tiver amor, nada aproveita, nada aproveitará. Sabe o que é que Deus quer em cada um de nós, igreja? Ele quer que eu seja sincero. Muitas das vezes eu e você não estamos sendo sinceros para com Deus. O que Deus é, o que Deus representa para cada um de nós. Essa palavra Deus, com essas 4 letras, o que é que ela significa para você? O que Deus significa para você? Reflita nisso. Saulo, ele refletiu. Quem é Deus para você, Saulo? Deus é o meu comandante, meu general, é o meu melhor amigo, é o meu tudo, é o meu amor. Esse é o meu Deus. Foi por isso que ele disse: eu tenho disposição para pregar não apenas o Evangelho, mas para oferecer minha vida, para que a causa de Deus avance. Amém. Deus está chamando eu e você para termos essa disposição. Mas não é eu e você que teremos essa disposição por nós mesmos, mas é o Espírito Santo que efetuará essa obra maravilhosa na minha e na tua vida. Agora basta eu e você confiarmos, entregarmos a Deus, nos deleitarmos no Senhor, e Ele operará maravilhas em nossas vidas. Amém. Igreja, Saulo, ele amava os seus irmãos. Porque eu fico me perguntando, o que leva um homem, naquela época tinha carro, igreja, avião, o que leva um homem a percorrer a Europa, Roma, Ásia, Cesareia, a pé, sendo apedrejado? O que leva um homem a fazer isso? Sabe quem é que leva? Deus, amor a Deus. Eu e você não pregamos o Evangelho, igreja, porque nós não queremos pregar o Evangelho. Sabe por que eu digo isso? Porque no livro de Marcos, capítulo 5, um homem que tinha 6.000 demônios em seu corpo, um homem que vivia atormentado de dia e noite, se ferindo nas cavernas, nas pedras, clamando em alta voz, Cristo libertou este homem. Este homem ficou tão grato por Cristo que ele disse: eu vou contigo. Cristo disse: não, vai anunciar aos seus como o Senhor teve misericórdia de ti. E diz o texto bíblico que aquele homem, ele não tinha dupla missionária, não tinha igreja, mas aquele homem sozinho, ele evangelizou para 10 cidades, decápolis. Você não precisa de ninguém para pregar o Evangelho. Você precisa só de Deus. A graça de Cristo te basta. Se o meu irmão não quer evangelizar, Cristo quer. O Espírito Santo está comigo, isso basta. Amado, Saulo, ele vivia o Evangelho bíblico.
Saulo, ele andava a pé, suava, era apedrejado, caía. E ele escreveu 21 vezes em Filipenses sobre alegria. E nos momentos alegres de Saulo, de Paulo, ele não escreveu assim: olha, eu estou alegre porque eu passei na faculdade, eu estou alegre porque eu ganhei uma casa, porque eu me casei. Não, ele dizia: eu estou alegre porque eu fui apedrejado em Filipos, fui maltratado, fui humilhado, fui escarnecido, mas eu sofri tudo isso em nome de Jesus. Amém. É disso que nós estamos precisando. Motivação, não ser motivado por algo externo, pelo som, pela igreja, pelo tempo, mas ser motivado por Cristo, ter comunhão com Cristo. Quer você viver o Evangelho biblicamente? Tenha comunhão com Cristo. Paremos de ser teóricos, vamos praticar a palavra de Deus. Se alguém te bater na face, ofereça aí a outra. Não empreste, doe, não espere receber, dê, porque bem-aventurado é aquele que dá, é aquele que recebe. Cristo Jesus, Ele quer viver em mim. Amém. Mas quando Ele viver em mim, eu vou fazer loucuras aos olhos dos homens, a ponto de eu chegar, pegar R$300, R$400, e vou comprar alimentos para doar para os pobres, para alimentar os famintos. Eu vou sentir as dores dos meus irmãos. Se o meu irmão chora, eu choro. Se o meu irmão está feliz, eu estou feliz. Quando Cristo viver em mim, isso irá acontecer. Muitos de nós temos nos iludido, pensando: quando Cristo viver em mim, eu vou realizar os meus sonhos, vou ter uma faculdade, vou ter um mestrado. Não. Quando Cristo viver em mim, eu vou realizar o sonho de Deus. Amém. Amado, o Evangelho bíblico, ele é muito diferente do Evangelho que muitas das vezes nós estamos vivendo. Nós temos que viver o evangelicalismo, o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, meu irmão, ele não tem nada a ver. Eu vim aqui sentar em um banco apenas, mas o Evangelho de Cristo, ele tem alguma coisa chamada servidão. Eu vi o servo de Cristo, eu vi o prisioneiro de Cristo. Eu faço as coisas com boa vontade, com bom grado. Eu faço as coisas com prazer. Eu amo vir à casa de Deus. Eu não perco um culto. Se eu perder um culto, eu fico triste. Se eu não li a Bíblia, uma tristeza se apodera de mim. Se eu não cantei um louvor, o dia para mim não foi dia, foi uma maldição. Ah, meu amigo, quando Cristo ele vive em cada um de nós, há prazer nas coisas espirituais. Eu passo 2 horas, 3 horas, eu leio a Bíblia e digo: eu só vou parar de ler esse texto quando colocar esse texto na mente. Eu vou cantar este hino, vou louvar a Deus 7 vezes por dia. Queres você ainda que Cristo vive em você? Você sabendo que vai acontecer isso? Amém. Meu amado, 1 Coríntios 1,17, Paulo, ele escrevendo para uma igreja dividida. A igreja estava tão dividida que ele estava dizendo: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas. E as pessoas tinham esquecido que elas pertenciam unicamente a Cristo. 1 Coríntios 1,10 ele diz: rogo-vos pelo Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Faço-lhes uma pergunta, igreja: é assim no nosso meio? Será que nós somos unidos? Será que um tem o mesmo pensamento que o outro? Será que um tem a mesma aparência do outro? A igreja só irá prevalecer quando eu e você nos achegarmos à unidade da fé, crescermos a estatura do Filho de Deus. Eu e você só iremos crescer quando formos unidos. A igreja dividida, ela não vai crescer. A igreja só irá crescer quando ela se unir primeiro com Cristo. E Paulo, 1 Coríntios 1,17, ele diz: porque não me enviou Cristo para batizar,
para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que senão anule a cruz de Cristo. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Amém. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o escriba, o sábio e inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo, só Cristo, crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Ou seja, ele está dizendo, meu irmão, quando eu e você pregamos um Cristo bíblico, que não tinha uma casa para reclinar a cabeça, que era um Cristo humilhado, que foi morto na cruz, muitas pessoas vão se escandalizar, mas é este Cristo que devemos pregar. Não é um Cristo que é um escândalo, mas ele diz, no versículo adiante, no 24, ele diz: mas para os que foram chamados, a igreja do Novo Horizonte, do Santo Jumon, a igreja adventista, tanto judeus como gregos, nós pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos do Novo Horizonte, reparai hoje a vossa vocação, no vosso chamado, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas humildes, as coisas loucas do mundo, para envergonhar as sábias, as coisas fracas do mundo, para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas humildes, as desprezadas, as que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Você sabe o que é isso quer dizer, igreja? Eu e você não podemos pregar o Evangelho com nossa inteligência. Nós temos que pregar o Evangelho com a sabedoria do alto, com a palavra de Deus. Eu e você iremos pregar o Evangelho, e para o mundo vai ser uma loucura, mas para mim é o poder de Deus. O Cristo que eu e você vamos pregar nas faculdades vai ser zombado, escarnecido. Mesmo que o mundo escarneça, ele continuará sendo a minha sabedoria, o meu poder. Amém. Igreja, Deus não está chamando aqueles que se sintam capazes. Ele não está chamando aqueles que se sintam inteligentes. Ele não está chamando aqueles que nasceram em um nobre lar. Mas Ele está chamando aqueles que hoje tenham disposição de viver para a glória dele. Amém. Ele está chamando a mim e a você. E para finalizar, eu gostaria de contar-vos uma história. Há muito tempo atrás, os anjos estavam reunidos, contemplando a terra. Os anjos choravam, dizendo: Senhor, olha aquela criança, ela está sendo sacrificada a ídolos. E os anjos diziam: Senhor, faça alguma coisa, Senhor. E de repente os anjos olharam para o outro e disseram: vocês só estão contemplando a maldade da terra, mas ali tem um homem. Olha, Enoque é diferente. Enoque, olha, Senhor, como é Enoque, Senhor, Enoque, ele se veste de maneira diferente. Enoque, ele fala de maneira diferente. Enoque canta louvores com ritmos santos. Enoque, ele é diferente, Senhor. Olha, Enoque não está se prostituindo. Enoque, ele está te servindo. Enoque, não falta um culto. Senhor, Enoque faz todos os cultos, Senhor. E os anjos se reuniram e foram falar com Deus e falaram: Senhor, o lugar de Enoque não é na terra, o lugar de Enoque é no céu. Porque tudo que Enoque faz, o mundo não faz.
Enoque ele não imita a moda do mundo, ele imita o padrão celestial. E de repente o Senhor disse: você tem razão. E o Senhor Deus, ele arrebata, ele leva Enoque. Querido, você já notou? Falar de Deus é fácil. Nós falamos como ovelhas. Nós nos vestimos como ovelhas. Na frente dos outros, nós parecemos ovelhas. Mas quando estamos longe da presença dos irmãos, eu e você agimos como um dragão. Eu e você, de cristão, eu de cristão, muitos de nós, de cristão, possuímos apenas o nome, porque nós não estamos possuindo comunhão com o Cristo vivo. Porque o que prevalece em nós é o egoísmo, é a maldade, é a contenda, é a inveja, é a ira, é o sono para as coisas espirituais. Meu amado, até quando eu e você iremos viver desse modo? Talvez muitas pessoas estejam pensando assim, dizendo: é hora de acabar o sermão. Querido, que Deus é para mim e para você? O que é que eu e você iremos fazer depois desta pregação? Será que eu e você iremos crucificar o nosso Cristo? Que a palavra de Deus diz que ninguém tem mais amor do que este, ninguém te ama mais do que Jesus. Porque Jesus Cristo, há muito tempo atrás, ele trocou a adoração dos anjos pelo desprezo dos homens. Ele foi moído, apanhou, foi humilhado, passou por tantos sofrimentos. Será que ele não merece um pouco de esforço de cada um de nós? Será que o Senhor não merece mais? Meu amado, o que você irá fazer com a tua vida? Quem irá prevalecer na tua vida? Sabe, Saulo, ele estava no último momento da sua vida. Ele estava em Cesareia. Ele estava reunido com os irmãos da igreja. Os irmãos estavam alegres com a presença dele. E eles estavam contando testemunho, um abraçando o outro. E de repente um profeta chamado Ágabo, ele chega naquele local. Que esta mensagem possa estar gravada nas tábuas dos corações de cada ouvinte. Amém. Para que eles, ó Deus, possam ter disposição de pregar o Evangelho e dar a própria vida pela tua causa. Amém. Que em nós, ó Deus, não possa viver a maldade, mas o amor de Cristo. Ó Deus, por favor, ajuda a tua igreja no século XXI, a última geração, a acordar do sono. Breve o Senhor voltará. Faltam segundos. Prepara-nos para a tua volta. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que Deus abençoe cada um de nós. Teremos um louvor especial.